Fala galerinha, vamos lá, vamos para mais um conteúdo. Vamos falar agora de transportes. Vamos começar aí com o transporte hidroviário, que ele pode ser dividido em dois, fluvial e marítimo. O marítimo é aquele que os transportes ocorrem em alto mar, e o fluvial aqueles que ocorrem dentro dos continentes através de determinados rios, tá? O transporte marítimo ele apresenta maior capacidade de transporte de mercadorias. No Brasil ele representa 96% das nossas exportações. Então, você já deve ter visto aqueles grandes navios carregados de contêineres. Esses são aí uma forma de transporte marítimo, né? Grandes quantidades, longas distâncias. O transporte fluvial, em contrapartida, ele depende de algumas características naturais, como por exemplo o relevo plano dos países. Ele é muito utilizado em países da Europa, no Canadá, nos Estados Unidos e na China. Aqui dentro do Brasil a gente não tem um destaque para esse tipo de transporte, mas ele ocorre na nossa Bacia Platina e no Rio São Francisco. É mais limitado na quantidade de produtos e limitado do ponto de vista de recursos naturais. Se o país aí não tiver aí rios planos o suficiente e caudalosos o suficiente para que as embarcações possam se deslocar, esse transporte não é passível. Saindo agora do hidroviário, vamos para o transporte aéreo. O transporte aéreo ele é mais baseado no que a gente chama de aviação comercial, e ele se destaca por levar aí cargas de grande valor agregado, apesar de que ele se destaca também no transporte aí de passageiros. Nos últimos anos as empresas vêm reduzindo o valor aí, das suas passagens ou criando linhas econômicas para favorecer cada vez mais um número maior de pessoas. Alguns dos maiores aeroportos do mundo, Atlanta nos Estados Unidos, Pequim na China, Londres no Reino Unido, Tóquio no Japão e Chicago aí nos Estados Unidos. Alguns. Então você tem no transporte aéreo um alto custo, não só do deslocamento, mas também os produtos que são deslocados através desse meio de transporte também apresentam um alto valor agregado. Agora vamos para transporte ferroviário, um dos mais antigos e um dos mais utilizados, assim como o sistema rodoviário. O sistema ferroviário ele tem a sua origem lá no século XVIII, junto com a primeira revolução industrial. Tinha como combustível principal o carvão mineral e tinha a famosa Maria Fumaça como alicerce. Em meados do século XX nós temos já o uso do petróleo. Esse meio de transporte ferroviário é utilizado para transporte de mercadorias, e atualmente ele não tem um destaque tão grande no transporte de passageiros. Hoje a Índia tem um sistema ferroviário que tem o maior movimento do nosso planeta. A Europa e a América do Norte usam o sistema ferroviário para transporte de passageiros, porém o transporte de cargas é o mais valorizado. Então, o sistema ferroviário ele passou por um processo de evolução desde a primeira revolução industrial até meados do século XX, e claro, até hoje é utilizado. Uma característica interessante é que o sistema ferroviário ele pode levar cargas do ponto A ao ponto B, ou seja, ele é um meio de transporte engessado. Você não consegue, por exemplo, levar uma carga até uma empresa específica, porque você teria que construir uma via de ferro ali para poder levar esse trem até essa empresa. Isso não acontece, o que é um problema. Então você tem que ter um ajuste junto de outros meios de transporte, como o rodoviário, por exemplo. Então você vai levar até a estação esse produto, vai o caminhão, vai buscar, e aí sim ele vai levar até o ponto onde você tem que entregar determinada mercadoria. Agora falando de sistema rodoviário, o sistema rodoviário ele é predominante no Brasil. Os caminhões, você viu aí nos últimos anos, quando os caminhoneiros pararam, o Brasil parou junto. Então o sistema rodoviário ele é composto de caminhões, ônibus e automóveis. No caso, aqui a gente tem um dos sistemas de transporte que mais gera custo aos países. Por quê? Porque você tem as rodovias que geram um desgaste muito grande, então os países têm que estar sempre mantendo essas rodovias. Você tem muita perda de produto, porque os acidentes sempre ocorrem.
Então é um sistema muito utilizado, porém é um sistema que traz alguns probleminhas, né? Diferente dos padrões norte-americanos e europeu, no Brasil, mesmo que ele predomine, a nossa malha ferroviária ela é bastante restrita e se compara aí a países centrais. Uma característica interessante aqui é que o transporte rodoviário foi uma opção governamental. Lá no início da nossa industrialização, foi optado por construir vias de circulação para automóveis, enfim, porque algumas das primeiras indústrias que vinham para o Brasil eram indústrias de automóveis. E se você não tem rua, você não tem estrada para automóvel, quem é que vai comprar um automóvel? O governo então investe em vias de circulação e favorece a expansão desse sistema rodoviário dentro do nosso país. A vantagem do sistema rodoviário em relação ao ferroviário é que o sistema rodoviário você consegue entrar dentro dos estados, dentro dos municípios, você consegue ir para vários locais, coisa que com uma rodovia, com uma ferrovia, com uma hidrovia ou até mesmo com transporte aéreo você não consegue. Então o transporte rodoviário ele é bastante dinâmico do ponto de vista de entrega de mercadorias. Uma questão interessante aqui é que a gente viu todos os meios de transporte, né? As vantagens e as desvantagens de alguns, né? O ideal seria que se criasse um sistema que a gente chama de sistema multimodal, né? Que seria o planejamento das estruturas de transporte objetivando o melhor escoamento da produção, uma eficiente capacidade de armazenamento de produtos e a mobilidade aí, das próprias pessoas e das mercadorias. Né? Então seria um sistema aí multimodal, um sistema de integração de todos os meios de transporte. Então você teria que integrar os diferentes meios, as ferrovias, os aeroportos, os portos, as rodovias, os transportes urbanos e as hidrovias. Né? Você tem que fazer um deslocamento continental, ferrovia. Você precisa fazer um deslocamento que você precisa entrar em uma determinada cidade, utiliza sistema de rodovia, né, caminhões. Você tem transporte de um país para outro e cargas muito valiosas, transporte aéreo. Né? Mas você tem um terreno muito fechado, com muita vegetação, por exemplo, você pode utilizar as hidrovias. Então é um sistema que você utilize as vantagens de todos esses meios de transporte. Tá? Esse sistema multimodal ele tem aí como vantagem uma maior agilidade e rapidez com um menor custo para o transporte de pessoas e mercadorias dentro desse contexto global que a gente está vivendo. Então você otimiza todos os meios de transporte e obviamente favorece o deslocamento de pessoas e de mercadorias. Tá? Com relação aos transportes, a gente também pode falar do turismo global, né? Que com a evolução dos meios de transporte as pessoas podem se deslocar muito, o que é uma vantagem e o que é uma desvantagem. Exemplo, o coronavírus. O deslocamento muito grande das pessoas no globo favoreceu a expansão desse vírus dentro do nosso planeta. Né? Quais são algumas evidências aí? O turismo global é interessante do ponto de vista de movimentação das economias. Né? Algumas evidências. O aumento dos viajantes nos mais variados roteiros, então tem empresas especializadas em turismo, né? Então elas fazem acordos com hotéis e você já tem todo um roteiro traçado quando você quer viajar, então você já tem contato com a empresa de turismo, com o hotel, com o guia turístico, né? Então a gente tem algumas evidências dessa expansão, que é o aumento aí nos mais variados roteiros, a ampliação da rede hoteleira, a expansão dos voos domésticos e internacionais e também o crescimento aí do capital gerado aí nesse setor. Quanto mais as pessoas se deslocam, mais elas injetam dinheiro em economias diferentes. Em 2012, por exemplo, o número de viajantes com destinos internacionais superou a marca de 1 bilhão de pessoas, o que gerou alguns fatores positivos. Quanto mais as pessoas se deslocam, mais emprego e renda são gerados. Você tem uma melhoria na infraestrutura das cidades e do campo também. Lembrando que o turismo ele não é só um turismo de cidades turísticas, de praias, ele também é um turismo rural que vem crescendo muito nos últimos anos. E claro,
Quanto mais as pessoas se deslocam, maior é o intercâmbio cultural, as trocas culturais que vão ocorrendo entre essas populações. E obviamente que os meios de transporte vêm favorecendo muito, né, esse turismo global, principalmente o transporte aéreo. Dentro da Europa, o deslocamento ocorre muitas vezes via trens, né, mas entre continentes, o transporte aéreo é essencial, galera, tá? Então, o que tínhamos por enquanto era isso. Um abraço, valeu! Falou!